Então, boa tarde, mais uma vez. Estamos com um programa de Cara para o Mundo, que é uma programação do coletivo Magnífica Mundi, da UFG, que tem como missão, né, trazer reflexões acerca do nosso contexto atual, e também é uma forma da gente quebrar um pouco esse isolamento, né, e poder compartilhar as nossas experiências nesse isolamento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ocupação urbana e a luta pela democratização da cidade. E temos 4 convidadas muito especiais, que é a Jaqueline, a Carol, a Cecília e a Elza. E são pessoas que estão engajadas na luta pela moradia digna, tanto no estado do Paraná, né, especialmente em Foz do Iguaçu, e aqui no estado de Goiás, em Aparecida de Goiânia. Eu gostaria de começar com as 4 se apresentando aqui para o público. Quem são vocês? De qual movimento vocês fazem parte? Vamos começar com a dona Elza. Obrigado mais uma vez por vocês aceitarem o convite. É uma honra para a gente ouvi-las. Elza? Problema sério, né? Com as mídias, eu não tenho muita habilidade. Então, vamos lá. O que eu posso falar para vocês sobre moradia digna, direitos humanos, ser vítima de remoção, estar em uma ocupação? Primeiro ponto. Dona Elza, só um instantinho, moradia, direito, garantido pela Constituição. Ponto. Nós, em Foz do Iguaçu, temos um ciclo vicioso desde a década de 80, com a obra de Itaipu, que a cidade recebe muitas pessoas sem uma infraestrutura necessária para acolher e garantir que as pessoas se mantenham neste local com dignidade. Iniciou-se lá no final da década de 70. Nos anos 90, e por necessidade, iniciou-se o processo de remoção e higienização do centro da cidade, colocando as famílias que moravam no entorno do centro, na margem do Rio Paraná, para outras localidades longínquas, sem infraestrutura, sem sala de aula, sem transporte, sem o mínimo básico para a garantia de direitos de ir e vir dentro de uma comunidade, né? Sem pensar que colocaram famílias dentro de uma comunidade que vieram comunidades rivais para o mesmo local. Isso é muito sério, isso é muito grave. Não se faz um trabalho voltado para o qualitativo, é a qualidade e quanto vale o meu ciclo social e o meu entorno. Tudo isso são falhas que o município vem protelando e fazendo isso sempre. Isso é muito ruim. Posso falar um pouco sobre a ocupação Bubas também. Eu moro no Cidade Nova, que é uma dessas remoções, onde foram trazidas as comunidades do Monsenhor Guilherme e do Bambu. Colocaram uma no Cidade Nova 1, uma no Cidade Nova 2, e haviam conflitos pelo tráfico de drogas e outras questões mais, e colocaram as duas só com um linhão de furnas separando as duas comunidades. Então, houve muitas mortes, houve muitos homicídios, era um de manhã, um de tarde, um de noite, ainda ficava 3, 4 para o dia seguinte. Era muito séria a coisa. No Bubas, com a vinda da professora Cecília e com todo um trabalho da Escola Popular de Remoções, conseguiu-se minimizar e melhorar essa questão, pois as famílias conseguiram ser mantidas naquele local, a partir da Escola Popular de Remoções, um trabalho incansável, a Defensoria Pública do Estado. Então, as famílias se mantiveram. Mas nós estamos aí com várias outras comunidades correndo o risco de serem removidas novamente. Os ciclos sociais de famílias, eles perdem os seus vínculos sociais, os vínculos com a rede municipal de atenção, saúde, educação, assistência social
vínculos familiares e outros mais. Isso é grave, porque as mães ficam com seus filhos e precisam abandoná-los para poder ir trabalhar. Nós temos que pensar e repensar o que é moradia, né? Porque a moradia não é uma casinha de sapê, né? Lindinha, bonitinha, só a casa de sapê. A moradia é para além disso. A moradia é o espaço de convivência familiar, mas também do entorno. Eu tenho que estar conectada com a minha comunidade para eu poder ter liberdade de ir e vir sem ser agredida e sem agredir ninguém. Acho que é mais ou menos por aí, né? Eu não conseguia ouvir a fala da Cecília, mas eu acho que é por aí. A gente precisa pensar como é que nós vamos continuar trabalhando o desenvolvimento social sem remover e fazer higienização social. Porque a higienização, tirar pobre da periferia, do entorno das cidades e levar para locais longe, tem que dar, sim, condições pertinentes para que as famílias permaneçam naquele local. Porque senão ela vai vender e vai voltar para a favela outra vez, vai voltar lá para onde ela veio, porque é lá que ela vivia, é lá que ela tem os seus vínculos, é lá que ela tem a sua família, é fácil para ir para o trabalho, não tem que pegar outro ônibus, uma série de questões que nós precisamos avaliar. E enquanto o poder público não pensar em quanto vale o meu ciclo social dentro da comunidade que eu estou e me tirar para um outro local, ele vai ter que me reembolsar financeiramente, inclusive. Porque tem que ser quantitativo. Quanto vale o meu ciclo social e quanto vale o meu ciclo comunitário? E isso não teve um estudo, não tem um estudo. Essa é uma louca que não tem academia, que não cursou faculdade, mas que tem a visão de quem vive nas comunidades. Acho que é isso. Nossa, muito obrigada. A senhora está me ouvindo? Está me ouvindo, dona Elza? Acho que... Gostou? Só dá um oi, um joinha. E acho aí que ela a gente não, continua ou não. Acho que ela não está ouvindo. Ok. Eu não consigo ouvir vocês. Tá. A Jaqueline... Jaqueline, parece que ela sumiu, né, daqui. Na lista. Então, eu Carol, quero, não ouvi. Avisar para vocês. A ocupação não é das melhores, e aí caiu lá para ela. Mas ela tá voltando. Aí, já voltou. Jaqueline? Desculpa, minha internet. Oi. Acontece. Liguei novamente. Meu Deus do céu, eu sou muito burrinha. Meninas, eu quero agradecer a oportunidade e a possibilidade de estar contribuindo, não sei de que forma que eu consigo contribuir, eu sou bem tonga nesse ponto, mas, assim, obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. E vamos lá, vamos tentar. Encontramos um acadêmico aí que queira fazer um trabalho voltado para quantificar e colocar valor na remoção, colocar valor no retirar das comunidades de um local para outro. Tem que colocar valor. Beijo, obrigada. Professora Cecília, se tiver como mandar uma mensagem para ela, falar aqui para ela continuar na conversa, a gente vai ver a conversa das outras pessoas também agora. Que ela não está ouvindo. Obrigada. Jaqueline, pode se apresentar, por favor, para o pessoal conhecer. Eu me chamo Jaqueline, sou moradora da ocupação Alto da Boa Vista, localizada em Aparecida de Goiânia, Goiás. Sou militante do MLB e faço parte da coordenação do Olga Plenária. E sou militante da UP também. Ok. Pode contar um pouquinho da história da ocupação que a senhora faz parte, para a gente conhecer? A ocupação do Alto da Boa Vista, ela se iniciou em agosto de 2018. São famílias que
não estavam conseguindo pagar mais aluguel, né? Pessoas que eram moradores de rua, e a gente ocupou uma área que antes não cumpria sua função social. Estamos aqui desde 2018. Nossa. E quais têm sido as demandas de vocês? Estão tendo avanços, retrocessos nessas procuras por uma moradia digna? Tem muita gente, sim, que procura a gente aqui, que falam que vão ser despejadas, que não está tendo condições mais de pagar aluguel, pessoas que moram mesmo na rua, que procuram um local para construir uma casa e ter uma condição de moradia digna. Uhum. Ok. Carol, pode se apresentar, por favor? Desliga o microfone da Jaque aí para ela. Heloísa. Tá bom. Do Movimento Feminista nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. Faço parte da coordenação estadual do Movimento de Mulheres Olga Benário, daqui de Goiás, e sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo. Sou eu. E sou aluna da UFG. Também sou filha da casa. Faço pedagogia na UFG e sou formada pela UFG. Ai, que bom. E como está sendo essa troca com a universidade? Você vê que a universidade está tendo um engajamento nessa luta pela moradia digna? Assim, aí direcionando especialmente para o curso de pedagogia. Então, no curso de pedagogia, eu ainda não angariando muito contato. Seu áudio está um pouco baixo, Carol. Tá baixo? Tá melhor assim? Tá. Tá. Eu tô sem fone de ouvido e aí fica ruim. A gente tem um contato muito bom com o pessoal da arquitetura, que é um coletivo que chama Quintal, da UFG, que inclusive eles fizeram um projeto de uma creche comunitária que a gente está construindo na ocupação. Eles têm ajudado bastante, assim, nos projetos lá dentro, são muito dispostos, muito queridos. E o MLB, nacionalmente, ele tem feito um esforço para encontrar na universidade respaldo de conhecimentos que, às vezes, a gente que milita não tem, né? Seja da arquitetura, da pedagogia, enfim, do direito, e isso tem sido muito bem sucedido em todos os estados. A gente está tentando se organizar da mesma forma aqui em Goiás, porque a gente sabe que a galera da universidade tem muito a contribuir e pode ajudar bastante. Ok. Professora Cecília, pode se apresentar, por favor? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. A Elza também está aqui, eu coloquei o celular, ela está ouvindo vocês agora, tá? Então tá bom. Eu sou professora Cecília, do curso de Arquitetura e Urbanismo, sou educadora popular há mais de 20 anos. Aqui eu estou no coletivo Escola Popular de Planejamento da Cidade, é um coletivo que surge do Observatório de Remoções de São Paulo, que era um grupo de militantes, de vários representantes de movimentos de moradia de São Paulo, junto com as universidades públicas, que montaram estudos sobre as remoções forçadas, né? Na cidade, isso se ampliou para a região metropolitana, e depois, quando eu vim para a fronteira trinacional, eu trouxe esse trabalho para cá. Então, a gente já atua em mais de 10 comunidades aqui na fronteira trinacional. Algumas, né, o trabalho deu super certo, nós conseguimos reverter a reintegração de posse, com um trabalho aí em rede, junto com a Defensoria Pública, outras instituições de ensino, enfim, e outros a gente não conseguiu fazer mudanças. Então, assim, na nossa balança aí de 10 comunidades, 5, por enquanto, deram certo, né? A nossa preocupação é que as remoções forçadas vêm se ampliando, né? Cada dia mais aqui na região, tanto pela especulação imobiliária gerada pelos grandes projetos urbanos, tanto turísticos quanto de infraestrutura intercontinental, né? Nós somos a fronteira aí com maior investimento aí para os próximos anos, teremos uma ligação entre 2 portos, né, bioceânicos, enfim, vai ter uma conexão bioceânica, e seremos aí uma
uma grande área de logística e infraestrutura, ou seja, boa parte das favelas e ocupações da cidade serão novamente, né, entendidas como estoque de terras para novos empreendimentos. Até aproveitando a fala da Elza, a gente chegou a fazer no Observatório de Remoções ensaios, né, na Escola Popular, sobre uma calculadora social, né, no sentido de que a gente não tem dúvidas que em vários processos de remoção, não necessariamente a gente tem só a remoção e o despejo direto sem auxílio algum. Às vezes vem um auxílio, uma bolsa aluguel, ou algum recurso onde eles avaliam as benfeitorias feitas na moradia, né? Ou seja, jogam o valor da habitação lá embaixo. E nós fizemos já alguns estudos para questionar isso, no sentido de que só sabe o valor do tijolo quem colocou ele ali, né? Então, assim, é um valor simbólico, é muito mais do que o valor de mercado, e que isso é impossível de mensurar. Então, é complicado, né? É impossível a gente quantificar o valor de uma casa para quem lutou 10 anos para fazer, né, uma pequena laje, enfim, quantas são as histórias que a gente já ouviu nesse sentido. Mas aqui em Foz, o que nos preocupa hoje como escola popular, em meio a essa pandemia aí, é que ela pode gerar novas justificativas de remoções. Então, voltamos à ideia, né, e aí lá do meio do século passado, super sanitarista, de que eu preciso erradicar alguns assentamentos por conta de questões de saúde pública. Então, eu acho que agora o nosso enfrentamento não é mais só a infraestrutura que vai chegar e vai valorizar o espaço, né, valorização imobiliária e vai expulsar pessoas, ou o turismo que vai colocar novos empreendimentos, mas essa pandemia, ela vai fazer uma releitura, vai nos trazer de volta, né, a pressão sobre esses espaços enquanto saúde pública. A gente viu no Equador aí as imagens horríveis, enfim, que é a primeira vez na pandemia que a gente vê efetivamente um lugar pobre como reage, né? Como acontece todo esse problema decorrente do coronavírus. E eu acho que isso a gente tem que começar a refletir. A própria Aliança Internacional de Habitantes colocou um chamado em relação a isso, né, já há uma semana, mais ou menos, chamando atenção para das novas justificativas de remoção, quais seriam, e eu acho que é um ponto importante para a gente refletir aí em conjunto. Ok? Sim, porque muito se tem falado ultimamente também da questão do isolamento em casa, né? Fica em casa. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem casa para ficar, né? Não tem condições sanitárias básicas, como a senhora falou, para fazer essa mínima higienização que o Ministério da Saúde pede, né? E como é que vocês estão se organizando? E aí eu pergunto para as duas ocupações que estão presentes aqui hoje, como vocês estão se organizando para minimizar os impactos dessa quarentena, dessa crise toda que vem, né, pelo vírus, e também é uma crise social, humana, que é gerada. Como é que vocês estão se organizando nesse sentido? Jaqueline, se quiser começar. Ou a Carol também. Posso começar e aí a Jaque completa. Como o MLB ele é organizado no Brasil todo, né, nas 5 regiões, e a gente está em ocupações urbanas nas 5 regiões, trabalhando nas periferias, nas favelas, enfim, a gente criou uma campanha nacional que é Ajude uma Família. E aí a gente tem arrecadado fundos e nos lugares onde a gente tem condições sanitárias de fazer uma triagem, higienização das coisas, uma campanha para arrecadação de alimentos e produtos de higiene também. Aqui em Goiás, a gente está fazendo especificamente na ocupação Alto da Boa Vista. Ontem e anteontem, a gente fez a primeira entrega dos kits de alimentação e de produtos de higiene lá, para 50 famílias.
Antes já tinha tido uma entrega de 48 cestas básicas, mas a gente tem uma ocupação de 350 famílias, é uma ocupação muito grande. Então, a gente ainda precisa dar conta de todas essas outras famílias e pensar também que uma cesta básica para uma mãe com 7 filhos não é suficiente para muito tempo, né? Então, tem todo esse problema de como que a gente vai conseguir garantir a sobrevivência desse povo nas ocupações, nas favelas, tanto com relação à doença, uma vez que o contágio em uma comunidade que é essencialmente assim, uma vida coletiva, né? As pessoas estão o tempo todo juntas, elas almoçam na casa do vizinho, elas tomam café na casa do outro vizinho, e é assim que a vida vai funcionando. Se um não tem, o outro contribui. E aí, como que a gente faz esse isolamento dentro de uma comunidade? Daí a gente tem feito um esforço muito grande, assim, com carro de som, e tentando disputar essa narrativa também, uma vez que o nosso presidente vai para a televisão para dizer para a galera que a gente está lutando tanto para dizer que é sério. O cara vai lá e diz que não é tão sério assim, que a galera precisa voltar a trabalhar. A gente está tendo que fazer essa disputa no dia a dia, assim. É carro de som todo dia falando para a galera que tem que ficar em casa assim, e é tentar trazer essas condições sanitárias mínimas, porque para a gente lavar a mão é uma coisa muito simples, mas aí você vai numa comunidade que às vezes nem tem água, muito menos sabão, o que é lavar a mão? O que é um álcool gel? Assim, é impossível, é inviável. Então a gente precisa conseguir garantir essas condições sanitárias para evitar esse contágio dentro das comunidades e garantir a saúde de todo mundo e garantir o básico da alimentação durante esse período, porque a maioria dos trabalhadores são autônomos, né, são trabalhadores informais, são diaristas, são pedreiros que trabalham hoje para comer amanhã. Não trabalham hoje, amanhã não vai ter comida. Então, a gente precisa garantir mesmo que esse pessoal consiga ficar em casa, uma vez que o Estado, como sempre, não tem feito o que deveria fazer, né? Então, a gente está organizando o povo nesse sentido. E aí, a gente tem feito brigadas de companheiros e companheiras que não estão no grupo de risco, que não moram com ninguém do grupo de risco, que recebem todo o preparo, assim, com máscara, luva, álcool, assim, para fazer essa entrega dos kits nas casas das famílias, né? E aí garantir que todo mundo que participe desse processo esteja seguro, que ninguém morra de doença nem de fome. Acho que é esse o principal foco agora. Sim, Jaqueline? Jaqueline, tá ouvindo? Minha filha. Pessoal, eu posso só pedir um teste? Vocês conseguem ouvir a Elza do meu celular? Vê se vocês conseguem ouvir. Elza, fala aí. Bom, boa tarde, meninas. Tá. Só um teste. Estão ouvindo, sim, Elza. Você quer falar alguma coisa como está a situação do bairro Cidade Nova, para eles poderem te ouvir? Sim, vou falar agora, Cecília. Meninas, a questão é o seguinte, nas comunidades, pelo menos lá que eu estou morando, porque eu estou em casa desde o dia 17, fui liberada do trabalho por conta da minha idade, né, porque eu sou uma senhora sexagenária, então eu estou em casa, e o que eu observo? Nós não temos uma frente de trabalho, uma frente de orientação, uma frente de indicação do que nós podemos ou do que nós devemos fazer. O que se ouve muito são os comentários das televisões, as pessoas não conseguem discernir e quantificar a gravidade da situação, vão no mercado, vão na festa, jogam bola, ficam na rua. A gente tenta orientar, mas mesmo assim não dá. Eu não consigo dar conta. Com relação a... Jaqueline, desliga o seu microfone só um pouquinho. Pode falar, Elza. Com relação à questão da alimentação, o município se programou, apesar da lei de benefícios eventuais do município nunca ter sido aprovada em Foz do Iguaçu, por N questões. Eu mesma fui uma das conselheiras no Conselho de Assistência que estava na elaboração da lei. A lei está parada há 2 anos na Câmara de Vereadores.
O prefeito, a gestão, o secretário de assistência social se mobilizou, comprou de início 9.000 cestas básicas, fez uma distribuição nas escolas para as crianças matriculadas nas escolas municipais, e essa semana ele está fazendo um trabalho junto às crianças e aos adolescentes que estão inscritos no CRAS. Por quê? Porque o município de Foz do Iguaçu, ele tem um problema que é muito grave, que foi criado por Itaipu no início dos anos 2000, que é o pessoal da catação de material reciclado. Porque não é reciclagem, é catação. Eles não trabalham, não beneficiam esse material, então é só catação. Hoje, só numa das comunidades que eu trabalho, no Jardim Canadá, nós temos 75% da comunidade, que são quase 800 famílias, vivendo da catação de material reciclado. Esse pessoal está sem trabalho, esse pessoal está em casa. Então, esse pessoal que estão cadastrados no CRAS, eu sou uma das que está fazendo a lista para repassar para a assistência social, porque eu trabalho com criança em situação de risco acrescido. Então, nós estamos atendendo aos poucos. Com relação às famílias, quando você trabalha numa comunidade com 300 famílias, é uma questão. Quando você tem, como no Bubas, 1.200, no Jardim Canadá, 800 e poucas, no Cidade Nova, mais 17 mil pessoas, porque a Cidade Nova e em torno. Aí você tem a Vila C, você tem o Porto Belo, você tem todos os outros bairros que são populosos. No total, a região norte passa de 80, quase 90 mil pessoas. Isso é muito complicado. E todas, pelo menos 50% delas, em situação de vulnerabilidade acrescida. Quando você fala em vulnerabilidade acrescida, você coloca desde a exploração sexual de crianças e adolescentes até idosos que estão sem o BPC. Então, é muito complicado. Eu me sinto uma formiga em cima de um elefante, tentando minimizar dores, mazelas, sofrimentos. As pessoas acham, porque ela tem o que comer em casa, os outros não precisam ter. Isso é muito ruim. Está havendo uma mobilização de algumas pessoas, mas as coisas são muito lentas, porque nem todo mundo se conscientizou de que o coronavírus, ele veio trazido pelo rico, está sendo distribuído para os pobres, porque ele está sendo distribuído para os pobres, e é uma doença de todos nós. É um problema de todos nós. Não é do rico e nem do pobre, é de todos nós. E nós precisamos deixar de ter para ser. Enquanto as pessoas não observarem que nós não somos o que nós possuímos, mas sim a vida que nós temos, a vida que nós somos, as coisas não vão avançar. A sorte em Foz do Iguaçu é que o secretário de assistência social, ele é um cara extremamente humano, respeitoso e respeitador da política pública de assistência social. Então, ele está sempre um passo na frente. Um dos atos, nós estávamos aí com pelo menos 300 pessoas em situação de rua. Foz do Iguaçu tem 260 mil habitantes. 300 pessoas em situação de rua. Ele já abriu mais um abrigo hoje, para abrigar mais 50 pessoas, e assim ele está fazendo. Mas essas são ações do governo, são ações governamentais. Do município, né? As comunidades ainda não se mobilizaram, pelo menos no meu entendimento, elas não se mobilizaram para o que eu tenha conhecimento. Ninguém me disse, não me falou nada, a não ser uma menina que me ligou pedindo quais eram as demandas, eu repassei para ela, mas eu não tive nenhum retorno até agora. Então, assim, falta de água, pode ser que falte porque o Rio Paraná está secando devido a essa estiagem que nós estamos com ela aí há 30 dias sem chover, na bacia do Paraná, do Rio Paraná e na bacia do Rio Iguaçu.
Pode ser que nós venhamos a ter falta de alimento em algumas residências, pode ser. Ou já até está faltando. Eu estou imobilizada, eu me sinto inútil dentro de casa, muito inútil, porque eu não sei o que está acontecendo na minha própria comunidade. Até perguntei para o pessoal do Centro de Controle de Zoonoses, que não são poucos, nós temos na nossa comunidade pelo menos 8 pessoas que trabalham porta a porta, e os agentes comunitários de saúde também, e eles me disseram o seguinte: ainda não senti ninguém reclamando falta de alimento, mas e as outras necessidades, como é que ficam? Quais são as outras necessidades que essas famílias estão tendo e que eles não conseguiram fazer a leitura? Porque a casa, a alimentação e todo o entorno. Porque eu posso não estar com coronavírus, mas eu posso estar com diarreia ou com qualquer uma outra patologia. Então, a gente tem que pensar muito e estudar muito, não sei o que nós vamos fazer. Eu tenho momentos que eu falei com meu filho, eu estou de pé e mão atada dentro de casa, eu me sinto uma inútil. E a gente tem que pensar muito e pedir muito para os seres de luz para nos iluminarem e colocarem uma solução. E, para não perder o costume, fora Bozo. Ok, Elza. Vou continuar com o áudio aberto aqui para você. Tá bom, Jaqueline. Obrigada. Jaqueline? Ela saiu. Então, professora Cecília, como a senhora está numa tríplice fronteira, né, muitas coisas diferentes ocorrem aí nesse espaço. Tem acontecido muito de pessoas, tanto da Argentina quanto do Paraguai, pedirem refúgio? Então, vamos lá. Eu vou entrar só em alguns pontos que a Elza colocou rapidinho, para reforçar, porque eu estou vendo diferenças mesmo, assim. Eu não sei se é porque o prefeito aqui é da área da saúde, então algumas ações foram muito antecipadas, né, a gente percebeu. Enquanto em vários lugares as pessoas ainda não tinham parado, aqui ele colocou, né, a questão do isolamento e de alguns só dos espaços essenciais, né, para funcionamento, bancou a pressão aí dos empresários da cidade mais de uma vez, então isso é uma coisa que eu vi diferente. Também a questão da alimentação, né? Então, nós temos diversos grupos solidários na cidade, né? De empresários, do poder público ou de instituições religiosas, porém, o que eu acho muito complicado, porque eu adorei a fala da Carol, né, vem do povo se organizar, né, aqui a gente tem mais de 50 favelas e ocupações, e eu não tenho notícias de que eles estão se organizando. Como a gente já conversou num outro momento que vocês estiveram aqui, as comunidades aqui, elas não surgem de movimentos de moradia organizados. A gente não está falando do MLB, nem da FLM, entre tantos movimentos bacanas, né? Então, a população, ela é muito refém, inclusive, dessa condição de muitas vezes depender do político, depender do empresário que naquele momento vai ali naquela comunidade. E até hoje a gente ainda não teve esse salto de formação política e de consciência coletiva. E aí eu acho que isso resulta, né, tanto na nossa incapacidade nas comunidades de se organizarem, como também de entender essa responsabilidade coletiva, que é o que a Elza estava chamando a atenção. As pessoas nas comunidades estão na rua, né? É claro que a gente tem que pensar que para nós pode ser um grande medo, né, o coronavírus, mas para muitos deles é mais uma das violências que tem no dia a dia, né? Eu sei lá, será que eu tenho mais medo do coronavírus ou do meu marido que vai me espancar, né? Porque agora ele está mais em casa.
né? Eu recebi muitos pedidos de ajuda, não foi nem de cesta básica, mas foi em relação à agressão a mulheres, né? Então, assim, pedindo para acionar a Patrulha Maria da Penha, enfim. Então, assim, eu acho que é importante entender, eu acho que é bom a gente ter clareza, né, que os espaços, as favelas, ocupações, os conjuntos habitacionais, os bairros populares, eles podem ter 1000 precariedades, mas se eles têm o mínimo de organização social e formação política, eles passam de outra maneira por essas situações, né? Eu vejo o pessoal, meus colegas em Heliópolis, em Paraisópolis, em outras grandes comunidades com muitos movimentos, eles estão muito mais, as próprias ocupações em prédios, né? Eu vi uma em São Paulo, o pessoal limpando o corrimão, né? Eu não tenho esse tipo de colaboração na cidade formal, eu não tenho. Eu não tenho gente limpando a rua aqui, minha calçada, eu não tenho gente querendo me ajudar, no máximo no mercado eles falam para você limpar a mão, né? Então, assim, eu vejo um baita potencial nisso, eu vejo as comunidades que têm o mínimo de formação política e organização social são muito mais fortes que muitos bairros, inclusive, formais. Porque a nossa doença, nesse momento, não é só a questão viral, é a questão humana de estar isolado, né? Eu vi imagens de comunidades aqui, por exemplo, em Curitiba, que já são mais organizadas, de pessoas em um cômodo. Vocês imaginam o que é um cômodo com 3 crianças durante uma semana? Não deve ser fácil. Mas as pessoas super engajadas, porque fazem parte de uma resistência que é coletiva. Então, isso dá outra força, né? Então, assim, e aí em relação à fronteira, eu acho aqui, o que a gente teve? Nós temos gestões, né, nos países que fazem fronteira com a gente, que são muito mais antecipadas do que o nosso. Então, as fronteiras do Brasil e da Argentina foram fechadas antecipadamente. Nós, como Brasil, demoramos, afinal, era só uma gripezinha, né? Então, a gente demorou muito para fechar a fronteira. Então, eles fecharam, né, antes de ter casos lá, antes de ter mortes. E a gente aqui, vinham pessoas para fazer compras no Paraguai e faziam um escândalo na ponte, porque o Paraguai não deixava entrar. Então, a gente é um péssimo exemplo, sabe? Dá vergonha. Mas teve um primeiro momento que as pessoas se conscientizaram. A fala do Bolsonaro foi um divisor de águas mesmo, porque aí voltaram os conflitos, inclusive na cidade. A nossa cidade, diferente do restante do estado do Paraná, ela não depende tanto do agronegócio, tá, né? Que não vai parar, né? Mas ela depende essencialmente ao turismo de compras, junto ao Paraguai, e ao turismo junto às cataratas. Então, né, é o segundo ponto turístico mais visitado por não brasileiros no Brasil. Então, assim, a partir do momento que fecha a fronteira, fecha a circulação de não brasileiros aqui, a gente morre economicamente em vários setores, né? Do setor hoteleiro às comunidades populares que também estão nesses espaços de turismo, né? Então, isso, assim, economicamente, para Foz do Iguaçu vai ser muito difícil. Porém, o prefeito também se antecipou nisso, né? Ele vai investir alguns milhões aí junto com alguns bancos para crédito para os microempreendedores, para os trabalhadores informais. Então, assim, o que eu percebo é assim, Foz do Iguaçu e a maioria das cidades do país e os estados não estão esperando o governo federal fazer alguma coisa. Eles estão reagindo, estão trabalhando, se antecipando bastante. Isso eu acho que pode auxiliar um pouquinho o que está por vir aí. Ok. Tem alguém que quer fazer alguma intervenção? Todo mundo calado. Eu queria aproveitar a fala da Cecília e provocar a Carol, né? Já que lá em Foz do Iguaçu o poder municipal se antecipa,
toma algumas medidas e dá a sensação que o poder municipal está completamente omisso a essas questões. Ou eu estou enganado, Carol? Não está enganado, não. Apesar de aqui em Goiás, o nosso governador, com todas as divergências possíveis que eu possa ter com ele, latifundiário, assassino do povo indígena, enfim, né? Todo mundo sabe o histórico de Caiado. Como profissional da saúde, ele tomou medidas também antecipadas para Goiás, foram fundamentais. Mas com relação à assistência ao povo, assim, das periferias, enfim, a gente ainda falta muito. A gente procurou a OVG, que é a organização que poderia doar cestas básicas através do Estado aqui em Goiás, para buscar essa ajuda para algumas comunidades, e a resposta que a gente recebeu é que ainda não tinham nem decidido qual seria o critério para selecionar as famílias contempladas. Já nessa semana. Então, a gente já tem 2 semanas aí de isolamento, não escolheram nem o critério para contemplar as famílias. Pior, o sistema de saúde continua ainda, e isso é no país todo, na real, né? Muito desconexo. A gente ouve dizer que os testes vão ser disponibilizados para casos de risco, por exemplo, e a gente tem uma companheira que adoeceu na ocupação, a gente buscou ela em casa, levou ela no hospital, porque a gente ligou para o médico antes, perguntando se era para ir para o hospital, e ela, assim, ela é todos os grupos de risco juntos. Ela é soropositiva, tem sistema pulmonar, enfim, já uma senhora, e a gente precisava de um atendimento urgente. E não foi feito o teste nela, por exemplo. Deu um remédio lá para ela, volta para casa, se piorar, retorna para o hospital. Então, assim, ainda falta muito nessa assistência para o pessoal das periferias. Ao passo que a gente tem que elogiar algumas medidas do governo estadual, sim, daqui de Goiás, e eu acho que esse não é o momento de pontuar as divergências, né? Vamos deixar que a gente agradeça o que tem de mínimo, básico, bom, porque isso já tem sido muito se a gente comparar com outros estados, mas a gente também não pode deixar de dizer que o nosso povo precisa de assistência. E aí, assim, o MLB já tem um histórico de, em alguns estados, a gente consegue dialogar muito bem com o poder público com relação a empreendimentos de habitação popular, a gente faz ocupações, depois consegue um diálogo e vamos fazer, então, um condomínio para as famílias, tudo bem. Em outros estados, a gente sempre teve que fazer tudo por nós mesmos. E em Goiás, é assim. A gente tem um histórico que é recente em Goiás, a gente começou a atuar no início do ano passado, nessa ocupação que ela foi formada espontaneamente, o MLB começou a atuar nela depois, e aí volta um pouco na fala da professora, que a gente vê um salto, assim, uma mudança da ocupação do período onde o MLB ainda não estava lá e depois, assim, é uma mudança grande mesmo, e eu tenho certeza que a gente só consegue estar lá até hoje, mesmo com o processo de reintegração de posse batendo na porta, porque a gente conseguiu organizar o povo e conseguiu fazer muita mobilização esse ano. Então, assim, antes da gente esperar qualquer coisa, a gente já se antecipou também. Falou, cara, a gente conhece como é o governo, a gente conhece como é a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, não dá para esperar que eles façam por nós. Vamos pressionar? Com certeza, claro. O papel do Estado, a gente não tem nem a capacidade de suprir, de tomar lugar ainda. Mas a gente pode antecipar e garantir um mínimo de condição para o nosso povo, né? E é isso que a gente tem feito. E tem dado certo. Mas alguém quer fazer alguma provocação? A Elza queria completar a fala, vê se dá para vocês ouvirem. Fala aí, Elza. Então, meninas, dá para ouvir? Quando o poder público é omisso, e aí eu sou uma chata pra caramba com relação às políticas públicas, nós precisamos tê-las postas, porque a obrigação do Estado, em momento de calamidade, socorrer os mais necessitados. E isso é política pública. Foz do Iguaçu peca muito em algumas questões. O prefeito e o secretário de assistência social são sensíveis, mas não é suficiente. O que falta, de fato, é politização, porque política nós fazemos 24 horas por dia.
assim estejamos acordados. Mas muita gente não gosta de ouvir e falar sobre política. E quando envolve todo um contexto sociocultural, e Foz do Iguaçu tem um problema sério, que é cultural, as pessoas vêm, ganham seu dinheiro, mandam para os seus países, para os seus estados, e aqui vão ficando só as migalhas, e não nos apropriamos, não temos raízes. Eu não sou paranaense, eu não sou de Foz do Iguaçu, eu estou aqui passando a chuva há 29 anos. Uma hora dessa eu vou embora, não sei que dia, mas se eu vou, né, Cícera? Estou sempre falando isso. Também. Então, o que a gente vê, o Paraguai, com todo a sua falta de infraestrutura, ele fecha a fronteira, foi o primeiro país aqui a fechar a fronteira. Ninguém entra, ninguém sai. A ponto de vir gente de São Paulo, paraguaios vieram de São Paulo, ficaram na Ponte da Amizade, ficaram 5 dias no hotel, pago pelo Paraguai, até passar a quarentena e eles terem certeza de que nenhum estava doente, para só então serem repatriados. Mas, quando o governo federal diz assim, é só uma gripezinha, e sai dando abraço e beijo na feira livre, ele está colocando a vida do ser humano em risco. Agora, eu queria saber, tomou um antídoto? Não sei, porque todo mundo se contaminou menos dessa praga. É que ele é atleta. Então, assim, ele é atleta, verdade. Nós temos as parcerias. Agora, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que no dia que o prefeito suspendeu as aulas, dia 16, que a partir do dia 17 não haveria aula nas escolas municipais, quem primeiro foi bater na porta da gestão foi a Associação Comercial de Foz do Iguaçu, para pedir socorro. Não feche, nós vamos quebrar. E quem está na CIF, todos são grandes empresários da cidade e também de Cidade de Leste, no Paraguai. Gente, os pobres estavam resignados nas suas residências, esperando o que ia acontecer, mas o rico já estava lá de pires na mão, pedindo a sua parcela. Eu ainda fiz um comentário meu esdrúxulo no Facebook. Como assim? A CIF é o primeiro grupo a se reunir. E é quem mais está fazendo pressão em cima da gestão para que abra o comércio. Outra questão são as carreatas, chamada por pastores e futuros candidatos, e esse povo que não tem noção do que é a vida do ser humano, do que é estar numa comunidade como Cidade Nova, com 17 mil pessoas, em que tem uma unidade de saúde que tem 5 médicos e enfermeiros, técnicos, tal, não sei o quê, mas não dá conta de atender uma demanda de 17 mil pessoas. Com o UPA superlotado, com outros problemas sérios que a cidade encara, com a cidade que mais tem índices de portadores de pessoas com doença crônica, como o câncer, com pessoas idosas. Nós temos pelo menos de 30, 40 mil idosos na cidade. E eles não se dão conta de que eles estão colocando as nossas vidas em risco. Nós precisamos... Eu sou muito chata, cara, pelo amor de Deus. Desde que eu estou na biblioteca do Cidade Nova, a gente vem trabalhando para melhorar a capacidade cultural e de entendimento das coisas. Mas esse é um processo lento, muito lento mesmo. Quem sabe as próximas gerações vão conseguir dar conta de dizer assim, não, nós vamos pensar, nós vamos nos organizar, nós vamos nos mobilizar. Por enquanto, o pessoal com mais de 30 anos e com menos de 30 anos também não tem esse entendimento de organização. E quando tem, está sempre envolvido politicamente falando com A ou com B. Isso é muito sério, isso é muito complicado. Nós precisamos avançar e eu não sei de que forma. Eu só queria colocar uma questão importante.
sobre o histórico dos territórios, né? Aqui Foz a gente está falando de um território de fronteira, né, que passou por diversas guerras aí, enfim, e por isso a sua origem é militar. E foi militar por muito tempo. Isso ajudou a desenhar a cidade, que tem pouquíssimos espaços públicos. Isso também ajudou a desenhar a cultura da população, que não gosta muito de se reunir, né? Eu não tenho aquela ideia, sabe, de centro cívico, onde eu vou ter a manifestação. Aqui não faz parte da cultura da população. Então, assim, a gente está, essa formação que a Elza fala, a gente está mexendo em questões assim, que já formaram as pessoas aqui há décadas, né? A gente aprendeu a ser muito violento com a natureza, a explorar muito a natureza, ninguém questiona a exploração do Rio Paraná com o lago, ou poucos questionam, a mesma coisa acontece com o Parque Nacional do Iguaçu, né? Tinham dias que a gente tinha no Parque Nacional do Iguaçu um número de visitantes que parecia que você estava no metrô de São Paulo andando. Então, assim, eu tenho... A formação aqui, né, ela vai ser longa, né, porque historicamente aprendemos a ser assim aqui. E é muito difícil para quem vem de fora e está acostumado com grandes centros urbanos, que a capacidade de organização da população é muito maior. Não digo que as pessoas aqui não são capazes, ao contrário, são tantas as violências que é muito mais difícil que essa organização se aflore, né? Pois a Jaqueline parece que não conseguiu voltar, né? Então, nossa, são falas muito complexas e muito fundamentadas. Eu gostaria só de trazer um dado que é da ONU, a gente está situando essa conversa e já ir encaminhando para o final, que já está dando nosso tempo. A ONU, em 2018, ela calculou que existiam 33 milhões de brasileiros que não tinham onde morar de forma digna. E somente na área urbana, 24 milhões de habitantes, 24 milhões de brasileiros não tinham habitação adequada. Ou seja, é um problema ainda pouco falado, né, pouco evidenciado, que aí eu chamo também a atenção para nós, jornalistas aqui, estudantes de jornalismo, também temos que olhar para isso de uma forma mais sensível, né, procurar saber e conhecer esse Brasil profundo, né, e tentar compreender para estar somando a essa luta. Tem mais alguém que quer falar? Eu só achei interessante uma fala da Carol, no começo da fala dela, que ela falou que pegaram um carro de som e foram mesmo para as ruas para poder conscientizar a comunidade. E trabalho de base, né? Eu acho que está no momento da gente, como comunicadoras, né? Comunicadores, fazer isso também, né? Pegar na mão dessas narrativas e trazer para ocupar esses espaços, né? Quando a gente pensa em mídia contra-hegemônica, a gente pensa em ocupar a internet, né? Então, eu acho que é o nosso papel agora, como serviço essencial também, que é a comunicação, de fazer com que essas narrativas ocupem esses espaços, né? Que sejam conhecidas e sejam ouvidas também, né? Sim, não. Eu acredito que precisamos propagar. Eu acho que tem... A Elza vai falar. Fala aí, Elza. Nós precisamos ter mais informação. Mas essa informação ela precisa chegar muito clara pelo alto índice de analfabetos que nós temos no país. Nós temos uma defasagem muito grande, principalmente com relação às pessoas com mais idade. E também crianças e adolescentes que leem e não conseguem interpretar um texto, não conseguem questionar o que está vendo. A gente precisa... esse coronavírus está vindo para nos mostrar o quanto nós estamos perdidos. A gente fala praticamente entre nós. Os grupos de mulheres
vítima de violência estão surgindo em Foz do Iguaçu, ainda muito modestamente. A questão com os idosos, a questão com o adolescente em situação de drogadição, são tantas mazelas que, se a gente for enumerar, esse coronavírus poderia ser uma porta para aproveitarmos e fazer um trabalho de base, e é um trabalho de base, conscientização e politização das pessoas. As pessoas precisam se politizar, pelo amor de Deus. Vocês, jornalistas, têm um papel fundamental na mão de vocês. Nós precisamos sair das amarras da Globo. Nós precisamos sair das amarras de muitos jornalistas ruins que só nos dizem coisas que eles acham que serve para eles e para a elite. Pobre também tem direito à comunicação séria, a uma comunicação transparente, à informação clara. Obrigada, meninas. Acho que eu falei demais por hoje. Beijo para você. Imagina, Elza. Eu queria mais uma provocação para a Carol, que ela fizesse nos desse um quadro mais aproximado da situação da carência de moradia no estado de Goiás. Porque o Íris, com a Vila Mutirão, nos impregnou uma convicção de que a questão da moradia estava resolvida, quando a gente sabe que não, que recentemente aumenta o número de pessoas, não só em ocupações, mas debaixo de viadutos e tudo isso. Eu queria que você nos desse esse ponto de vista, trouxesse uma leitura atualizada, né, desse quadro. Certo. Eu acho que a gente tem que partir do maior, assim, né? Em 2018, a gente tinha esse dado de 7,7 milhões de famílias que estavam no déficit habitacional. Esse déficit habitacional, ele é composto por famílias que vivem em coabitação familiar, que dividem a casa com outras famílias, que vivem em casas de condições precárias ou que gastam mais de 30% com aluguel. A maior parte do déficit habitacional do Brasil é dessa parcela de pessoas que gastam mais de 30% do aluguel, porque a gente sabe que isso é inviável, ou a pessoa paga o aluguel, ela come, então, inevitavelmente, ela vai ficar sem casa. Ela vai ser despejada e aí vai ter mais um problema. Eu acho que aqui, a gente andando nos últimos anos em Goiânia, e eu tenho o privilégio de morar aqui no centro, a gente vê o número de moradores de rua crescendo, assim, estrondosamente. E a gente sabe que isso parte de vários problemas. A gente tem desmonte do Minha Casa Minha Vida, a gente tem a eleição do Bolsonaro com um total de 0 propostas para resolver a questão da habitação no Brasil, muito pelo contrário, né, colocando pessoas como eu, como Jaqueline, como terroristas, como a professora Cecília e todas as outras companheiras, como se a gente fosse terrorista, a gente é o povo a ser exterminado. E a gente tem uma repercussão disso, claro, nos estados e nos municípios. Eu não tenho dado do déficit habitacional de Goiânia, mas de Aparecida de Goiânia, que é onde fica a ocupação Alto da Boa Vista, em todos os encontros que a gente teve com prefeitura, enfim, o dado que nos foi dado é que havia um cadastro de 15 mil famílias sem casa. E eles gostariam, a solução que eles apresentavam, inclusive, para os moradores do Alto da Boa Vista, é que essas pessoas fossem adicionadas nessa lista, como se elas já não estivessem há mais de 17 anos, e esperassem sorteios de casas. E aí eles me disseram que estavam construindo, se eu não me engano, 400 casas, enfim, era alguma coisa nessa casa. Ou seja, não existe política habitacional nacionalmente, não existe política habitacional no estado de Goiás, não existe política habitacional no município de Aparecida de Goiânia. Eu não temo em dizer que quem faz política habitacional hoje no Brasil são os movimentos sociais. Não tenho a menor dúvida disso, porque é a gente que tem garantido que o povo tenha onde morar. Se a gente conversa com os moradores da ocupação em que a gente atua aqui, a gente vê a diferença da vida deles de antes da ocupação para depois. Porque se antes da ocupação eles tinham que gastar quase metade da renda com aluguel, hoje eles conseguem gastar com alimentação. E aí eu acho que é importante também trazer um outro problema que a gente tem em outras comunidades, em outros estados, quando a gente consegue regularizar, até a regularização fundiária da área, o problema que são as tarifas de água e energia. Porque isso também vai pauperizando as pessoas. A gente precisa pensar em tarifas sociais para que as pessoas tenham condições de contribuir para a água, para a energia, enfim, para ter acesso a isso, mas dentro de um parâmetro que elas consigam pagar e que não comam inteira a renda delas, elas não consigam pagar todas as outras contas que a gente sabe que tem. A gente tem um problema muito sério
de habitação, e ele é nacional, e aqui, claro que não vai ser diferente, mas a gente organiza o povo justamente para isso, a gente faz a ocupação justamente para isso, para pressionar município, para pressionar Estado, para pressionar governo federal, para que entendam que a pauta da habitação ela é central. Se a pessoa ela não tem uma moradia digna, ela não vai ter acesso à saúde, porque o CAIS, que deveria atender, vai pedir o CEP dela. E aí a gente tem que fazer manifestação na UBS de Aparecida de Goiânia para garantir que as mulheres, que as senhoras idosas, que os homens trabalhadores tenham acesso à saúde, porque eles não queriam atender porque a galera não tem CEP. Tem dificuldade de acesso à educação, porque cobram a mesma coisa. Cadê o comprovante de endereço da criança? Não tem comprovante de endereço, mora numa ocupação. Então, assim, a moradia, ela tem que ser central. E ela é central na vida do povo. E por que que a gente precisa de toda essa mobilização para fazer com que o mesmo esforço que é feito para fazer polo industrial, para destinar imóvel para grandes empresários, para banqueiro, para não sei o que, não é feito para o povo? Por que que o povo não pode ter casa e a gente tem latifundiário aí que é dono, latifundiário urbano e rural, que é dono de metade do estado? Então, é essa a luta, é esse o ponto, e assim, é triste a gente ter que lidar com isso diariamente, é uma luta sofrida, mas o povo organizado sempre vence, eu não tenho dúvida disso, não. Muito obrigada. Inclusive, a gente do coletivo Magnífica Mundi gostaria de chamar você para perto da gente, para a gente poder estar conversando também melhor sobre isso, ver como é que a gente pode contribuir também, tá bom? E também o pessoal de Foz do Iguaçu também, a Elza, a Cecília, vamos chegar mais próximo aí. Mesmo longe, vamos ficar perto. Viu, Ludmila, eu gostei muito dessas conversas. Eu achava que a gente precisaria, nesse confinamento, marcar mais encontros nossos para trabalhar e conversar sobre a questão da moradia popular, né? Eu acho que a gente não pode simplesmente fazer um encontro e esquecer a retomada desse nosso diálogo. Sim. Eu queria só fazer uma fala rápida. Desculpa. Vai, Cissa. Eu queria só fazer uma fala rápida, no sentido que a gente entende como universidade, né, independente de ser uma pessoa, né, da periferia que hoje está na academia, né, mas assim, o papel da universidade, a gente nunca quis substituir ou tentar ser um movimento de moradia em Foz do Iguaçu. A gente trouxe pessoas para cá, a gente trouxe pessoal das brigadas, a gente fortaleceu, mas a gente ainda acha que a gente precisa fortalecer o povo para que surja dele, né? E tem que ser isso mesmo, né? E aí, nesse sentido, a nossa estratégia para 2020, né? Que aí está com essa pendenga aí da pandemia, né? O que nós estruturamos? Junto ao Instituto Federal, né, a gente montou, né, uma formação de quase um ano aí para formar jovens lideranças, né? Então, a ideia é trabalhar uma formação na área de direito à moradia, direito urbano e habitacional, para eles entenderem todos os conflitos do território, em especial, serão cerca de 50 jovens, em especial que moram em áreas vulneráveis ou que podem ser removidas, né? E a ideia é focar nesse público aí do ensino médio, para trazer gente aí com força e renovar essa resistência aí. E eu acho que pode ser uma formação que dá para ser replicada em vários lugares. E a ideia é sempre trabalhar com educação popular, comunicação popular, arte, e bora trazer esse jovem aí. E o secundarista, eu amo secundarista, gente. Trabalhar com secundarista é, maravilhoso. Só um comentário que a fala da Carol sobre a questão do endereço me lembrou da nossa vivência no ano passado na ocupação Bubas, né? Que lá a gente produziu as placas. Eles mesmos, na comunidade, produzindo, pintando, criando os nomes das placas, né, das ruas. Então, isso é um exercício de resistir e de pressionar também, né? Que a pessoa quer ter um endereço, né? E a Heloísa lembrou também da história do moço que recebeu uma pizza em casa
porque ele, por causa do endereço, pela primeira vez ele se sentiu parte da cidade, né? Então, eu acho que foi uma lembrança muito boa também, que foi uma experiência, uma vivência muito, muito importante, eu acho, para a gente pensar a comunicação, pensar movimento social e democratização dos espaços também, né? Sim. Mais alguém quer fazer uma intervenção? Elza, quer falar? Só falar com as meninas que nós estamos com as inscrições do curso de promotoras legais populares. Eu sou da primeira turma, tá? Que é na prevenção da violência doméstica. Estou parado, mas quando que termine essa crise dessa pandemia, nós vamos retomar e formar mais 30 mulheres promotoras legais populares no combate à violência contra mulheres. Porque hoje uma das grandes demandas no município de Foz do Iguaçu está sendo na delegacia por mulheres sendo espancadas porque os maridos estão mais tempo dentro de casa, entendeu? Então, tudo isso, cada situação, uma consequência. Aumentou muito o número de denúncias nas delegacias, na delegacia da mulher e na delegacia civil, com relação à violência doméstica nos últimos 15 dias. Isso é grave, porque se eu não adoecer de coronavírus, pode adoecer por espancamento. Mas aí, né? de então, novo, assim, né, Elza? Mas, de novo, falta, muitas vezes, organização popular. Os últimos atendimentos que a gente teve, as mulheres estavam sendo espancadas no meio da rua, em ocupações com muita gente. E as pessoas vendo e não tem nenhuma ação. Tá, assim, não tem uma reação de, eu vou ligar para alguém, nada. Nas ocupações que eu fiz parte em São Paulo, com algum movimento, né, por trás, a gente tinha, assim, uma série de regras, né, de condutas para o coletivo. Então, assim, enquanto a gente não conseguir isso, fica um trabalho muito individual. Inclusive, por exemplo, as conquistas, né, que todos nós tivemos em relação a conseguir, a gente conseguiu, sei lá, manter a ocupação Bubas, né, são mais de 6 mil pessoas que conseguiram garantir a casa, ok, só que a gente não conseguiu uma formação até hoje dessa consciência coletiva, por boa parte dos moradores, então a gente ainda tem a ideia de pequenos proprietários, o que é muito ruim, tá, assim, de novo, a gente tem que ter essas, cada vez mais, né, promotoras legais populares, jovens defensores, e a comunicação popular é essencial para isso, para ligar tudo isso, né, então, assim, para a gente, né, aí a Elza já falou, eu também, eu tenho dificuldades com várias tecnologias, e a gente precisa superar isso de algum jeito, a gente está acostumada a fazer militância tomando um café, né, Elza? Essa distância é meio estranha para a gente, mas a gente precisa de vocês, a gente precisa de vocês. Por exemplo, na área aqui que a gente sabe que vai ter uma grande transformação e remoção, né, na área onde vai ter a segunda ponte de acesso ao Paraguai, a gente fez um estudo na universidade que a gente viu vários lugares que serão afetados na América Latina pelo mesmo projeto. A gente precisava, de algum jeito, conectar as lideranças desses lugares, porque o Brasil resistir com uma ocupação, mas, sei lá, vários países questionando essa nova rodovia aí, continental, que vai destruir muitos lugares, é diferente. Então, assim, a comunicação é essencial para a nossa resistência, né? A gente precisa aí se reinventar. Vocês não, né? Eu que sou meio velhinha e estou meio por fora das coisas. Mas a gente precisa. Eu sou novinha, mas também péssima. Deixa eu só aproveitar que eu acho que foi tocado nesse ponto, eu acho que é muito significativo que as 4 convidadas de hoje dessa conversa sejam mulheres. Eu acho que isso reflete uma realidade que a gente tem nos movimentos que lutam pela moradia digna, dentro das ocupações urbanas, dentro das periferias, que são mulheres puxando essa luta e tocando essa luta, porque ela toca principalmente as mães, né, que são as chefes de família no Brasil, e eu acho que é muito bonito a gente ter
4 companheiras, assim, com a Jaqueline perdida aí, mas ela vai estar assistindo depois, que possam falar por essas outras mulheres que estão tocando essa luta nesses espaços. Professor, fala a sua inquietação. A gente já vai fechar, tá bom, com a fala do professor, para vocês não tem mais inquietação, só agradecer muito as companheiras, as contribuições delas, e como despedida, indagar se, em princípio, as falas delas refletem isso, mas saber se há esperança, se há saída, se elas, como militantes, como intelectuais do povo, percebem ou sonham com alguma saída, sonham com algum horizonte mais justo, mais libertário. Posso fazer o encerramento aí, o meu primeiro? Sim, sim. O MLB, ele tem uma perspectiva muito clara, assim. A gente utiliza a luta pela moradia digna para chegar numa luta maior, que é da reforma urbana, para chegar numa luta maior, que é o socialismo. Para mim, há uma esperança muito clara, e é essa esperança que a gente propaga nas ocupações com os nossos companheiros, sem medo de usar essa palavra, assim. A gente faz a formação nas ocupações, dizendo claramente que o modo como a cidade é feita hoje em dia, uma cidade dos ricos e uma cidade dos pobres, ela reflete uma luta de classe. E é o povo organizado que vai vencer essa luta. Acho que o horizonte, para mim, é muito claro. A esperança, sim, a gente vai vencer. E aí a gente precisa muito dessa organização popular, precisa muito dessas mulheres, precisa muito da comunicação popular, precisa muito do jornalismo que seja comprometido com o povo, para a gente conseguir alcançar esse horizonte, sem dúvida. E aí, assim, eu queria deixar um recado para o pessoal, porque aqui em Goiás, diferente de outros estados, as reintegrações de posse não foram suspensas, elas podem continuar acontecendo a qualquer momento. O Alto da Boa Vista é uma comunidade que está ameaçada do despejo, e a gente precisa ficar muito atento para garantir que o nosso povo, principalmente num momento como esse, não seja despejado e não tenha para onde ir. Inicialmente, a proposta da juíza, enfim, uma audiência de conciliação, era que as pessoas fossem para galpões que seriam alugados pelo suposto proprietário que nunca utilizou a área. Agora, vocês imaginam que seria colocar 300 famílias misturadas dentro de galpões num momento em que a gente tem um problema de saúde pública tão grave, né? E aí, para além disso, para além desse problema do despejo, que é uma sombra que paira a nossa cabeça o dia inteiro, essa nuvem que fica assim pesando o ombro de todo morador e toda moradora de ocupação e todos os nossos companheiros que atuam lá, a gente ainda tem essa campanha para garantir que os nossos companheiros e nossas companheiras consigam sobreviver durante esse período. Então, todo mundo que puder contribuir, que puder compartilhar, vai estar ajudando bastante a gente, e a gente está aí na luta sempre, independente de coronavírus, com corona, sem corona, principalmente com corona, fora Bolsonaro, e é isso. Elza quer fazer a fala final sua? Em cima do que o professor... Só agradecer e espero que a gente possa continuar conversando, se falando. Vou ficar com o WhatsApp da Elo, da menina que entrou em contato comigo, e para que a gente possa continuar falando, conversando e trocando ideias. De repente surge uma luz no nosso túnel aqui no Foz do Iguaçu, Cecília. Aí a gente não vai embora, hein, Elza? Aí a gente vai ter que ficar. Pois é, né, minha filha? Mas a gente prepara aí uma dúzia de louco que fique no nosso lugar, meu bem. Na verdade, assim, a fala em relação a esperançar, eu acho que a gente tem que esperançar, sim. Pelo menos a caminhada é muito mais difícil sem esperança, né? Para mim é impossível. Mas eu acho que essa esperança passa, assim, por um esforço cotidiano de construir a universidade e o espaço de educação que eu acredito, que tem que ser muito mais inclusivo e popular, porque ainda é muito pouco. Eu não vejo, assim, o mesmo potencial que eu vejo quando eu tenho comunidades com movimentos sociais ali, eu vejo uma força muito grande quando eu vejo o povo na universidade.
né? Eu acho incrível, assim, o potencial que a gente tem de transformação. Boa parte dos trabalhos que a gente fez aqui pela UNILA foram com mais de 300 jovens voluntários em ações de extensão junto às comunidades, e eu não via esse potencial em outros espaços, né, que eu já passei de educação, porque o perfil do estudante era outro. Né? Então, assim, aqui tinha um reconhecimento de classe, tinha uma compreensão do papel deles enquanto estudantes latino-americanos e o quanto poderiam interferir no território. Então, isso ainda me faz esperançar muito, poder chegar na sala de aula, no primeiro semestre do ano e ter estudantes de vários países, sabe, juntos ali, a maioria, né, pessoas pobres que conseguiram chegar agora na universidade, indígenas aldeados, assim, é uma mistura que tem uma força imensa. Então, assim, eu acredito que a universidade tem um papel fundamental se ela continuar aberta e permitir uma ampliação maior, né, dessa abertura aí, para a gente transformar a nossa realidade. Eu acredito muito em vocês, estudantes, acho incrível o potencial desses professores maravilhosos, igual eu, Newton, né, Newton? A então, senhora também. Acredito muito nessa educação, que está em risco, mas nós vamos continuar caminhando. E aí, só para destacar que a UFG ela tem 75% dos alunos de baixa renda, né? Então, a gente precisa reconhecer os nossos pares, né? Tá mais que na hora de saber de onde a gente veio, com quem a gente quer falar, né? Que a gente está falando com a gente mesmo, está falando com o povo das bases, né? A gente tem que retomar isso. Companheiras, muito obrigada. Eu espero que a gente venha ter outras falas, que a gente não venha se distanciar mais, nunca mais, tá bom? Vamos se manter unidas. E agradeço muito, em nome de todo o coletivo, a participação de vocês. Agradeço a Elza e a Jaqueline também, por favor. Vou agradecer, pode deixar. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, até mais.